programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, estamos aqui mais uma vez, dessa quarta-feira de cinza, início do mês. Trazemos aqui mais uma vez o professor José Maria Constant, ele é infectologista, ele vem aqui para a gente contar alguns causos, alguns conhecimentos científicos acerca da nossa ciência milenar e na sua especialidade, que é a infectologia. Professor José Maria, com muito carinho, muita alegria, com um ar assim de felicidades, nós recebemos aqui mais uma vez a sua pessoa para o nosso programa. Os nossos telespectadores estão aí na expectativa, inclusive alguns colegas também já estão nos assistindo aqui direto, e passo assim a palavra para a sua pessoa neste nosso programa. Sobretudo, um amigo. Eu sou quem agradeço muito estar aqui para a gente poder conversar sobre fatos, principalmente fatos da nossa área, da nossa profissão. E agora eu ouvi um pedaço de uma mensagem muito elogiosa de um colega nosso, Fernando Gomes. Sim. Ele mandava dizer alguma coisa assim, que eu seria um sacerdote da medicina. Eu agradeço muito realmente a menção do Fernando, mas eu prefiro me qualificar como operário da medicina. Isso, inclusive, foi uma homenagem que eu recebi certa vez, foi a mais marcante da minha vida, porque, na verdade, como infectologista, principalmente nós trabalhamos em serviço público, infectologia, doença infecciosa é doença basicamente de pobre, então nós temos que ser realmente operários da nossa profissão, e do qual eu me orgulho muito. Doutor José Maria, natural de União dos Palmares, conta essa trajetória aí até as aulas, a sua primeira aula na UFAL. Eu deveria ter nascido em Maceió. Meu pai era gerente de uma empresa alemã chamada Sambra e nós morávamos aqui em Maceió. Eu fui certamente, eu fico imaginando, eu vim pelo menos ao mundo, porque para mim houve fecundação já à vida, ainda aqui em Maceió, no inverno aqui de Maceió, ali na Praça do Rex. Minha família morava, porque tudo isso a crônica da família vai contando. Minha família morava, meu pai, minha mãe, duas irmãs, e meu pai foi transferido para a União dos Palmares, gerente da Sambra lá em União, e lá eu nasci, acidentalmente. Minha mãe já andava no 6º mês de gestação, naquele tempo se contava semana, não era meses, e eu nasci lá em União, acidentalmente, mas a família do meu pai é toda de Palmeira dos Índios, então eu me considero de Palmeira. Apesar de ter visto a luz, agradeço muito a luz de União dos Palmares, né? A primeira luz que eu vi foi lá. Por sinal, um fato muito curioso, eu nasci muito próximo à casa de um grande amigo meu hoje, um ano mais velho que eu, Ednaldo Holanda. Ednaldo nasceu no dia 5 de... Nosso presidente da academia, né? Ednaldo nasceu no dia 5 de abril de 1942 e eu nasci no dia 4 de abril de 1943. Na mesma rua que ele morava. Depois a gente veio descobrir isso. E hoje é um grande amigo, né? E essa palavra amigo eu não uso assim demais, não. É de uso limitado. Limitado, são poucos. Ednaldo é um amigo. Mas são verdadeiros, hein? Mas eu me considero de Palmeira. Minha vida toda foi lá, a família do meu pai é toda de lá. De modo que eu sou palmeirense. Por adoção. Nunca não sou cidadão de lá, não sou nada. Apenas adotei a cidade. E acho que fui adotado por ela. Na verdade, deveria ter, eu acho que deve ter esse cidadão alagoano. Porque você nasceu, a família de Maceió, nasceu em União. Não, minha família do meu pai é de Palmeira dos Índios, a de minha mãe é de Pernambuco. Aliás, a mamãe era a única recifense que eu não chiava. Que não chiava? Sim, no dia 3. Eu não a conheci falando assim, se ela falava era antes. Depois que casou, deixou de falar. Alagoano. E a opção pela medicina? São quantos irmãos seus? Eu tenho 5. 5 irmãos? 6. A opção pela medicina, Jéssica, não foi nada mágico. Não apareceu nenhum anjo, nem sequer em sonho, porque os anjos deixaram de aparecer. Depois que vieram os santos, passaram a ser os intermediários. Mas não apareceu nenhum anjo à noite, nem sequer em sonho para dizer, José, vai fazer medicina. Não.
Como os anjos que apareceram a José, esse José Maria não recebeu anjo. Foi pelo que eu digo, depois do advento cristianismo dos anjos, parece que se recolheram mais, deixaram de trazer mensagens em sonhos, ou até presencialmente, como aconteceu com Balaão, né? Um anjo apareceu na frente dele, ainda repreendeu e tal, mas deixa para lá, isso é... Mas assim, eu acredito que os anjos estão tomando tanto cuidado agora, porque antes tinha poucos pecados. Não foi assim um anjo que apareceu. Foi uma coisa prática. Primeiro, eu estudei em Palmeiras, no ginásio Pio XII, e ia terminar a 4ª série de ginásio, e não tinha para onde ir. E minha família não tinha condições de mandar para Maceió. Não tinha condições econômicas de mandar para Maceió. Meu pai queria. Ele dizia uma coisa, meu pai tinha uma visão de mundo assim, para aquela época, muito boa. Talvez pela convivência, morou em Recife, conviveu muito com alemães e depois com americanos nessa empresa, né? E ele dizia muito que não queria que eu fosse, eu me lembro como hoje, não quero que você fique aqui, seja um empregadinho, eu quero que seja um profissional liberal. Eu não sabia o que era ser profissional liberal, mas se meu pai queria que eu fosse, eu achava que era uma coisa boa. E eu não teria condição de continuar os estudos. Foi um dia, já que nós estamos contando histórias, estava lá no ginásio, no colégio ginásio Pio XII, e um padre chamado Padre Ludogero, de sobrenome impronunciável, ele era holandês, bruto que só um cavalo, agora com o coração do mesmo tamanho do jeito grosso que ele tinha. Era um excelente coração e um homem assim com uma visão social, a quem eu devo, inclusive, o fato de estar hoje aqui. E ser, como disse Fernando agora há pouco, um apóstolo da medicina, ser um médico. Padre Ludogero ia correndo, menino, vem cá. Diga a seu pai que venha falar comigo hoje à noite. O que foi? Não interessa, deu o recado. E não adiantava perguntar, porque... Aí eu cheguei em casa, dei o recado, meu pai botou logo, como se diz, em confissão, o que foi que você andou fazendo? Porque naquele tempo o pai só ia a colégio se filho fizesse mal feito. Não fiz nada, olha, é melhor ser contado. Aí me interrogou um bocado de tempo e eu até tive a intenção de inventar alguma coisa para ver se ele deixava de me interrogar. Como as pessoas fazem, às vezes, interrogatórios, né? Então... eu disse, não fiz nada, não sei. Tá certo, então eu vou. Quando chegar, a gente acerta. Meu pai foi à noite para o colégio, minha casa ficava distante mais ou menos 1 quilômetro, e quando ele voltou, eu fiquei esperando por ele, né? A rebordose ia ser, eu não sabia o que era, mas alguma coisa tinha acontecido. Quando ele voltou com um sorriso assim de orelha a orelha. O padre Ludogero tinha conseguido bolsa de estudo para todos que quisessem vir estudar em Maceió. Que maravilha. E desses todos que ele conseguiu, 12 famílias aceitaram e eu fui um desses. Eu vim estar em Maceió com uma bolsa de estudo. E a história eu não tinha herança, não tinha coisa nenhuma, tinha que escolher uma profissão que me permitisse viver. Naquele tempo só tinha 2. Naquele tempo, o illo tempore, como se dizia na missa em latim. Só tinha 2 profissões que permitiam a sobrevivência. Medicina e engenharia. Naquele tempo, direito era muito restrito, né? Não tinha muita possibilidade. Então, os rábulas, né, que andavam? Não tinha possibilidade, o camarada tinha que ser advogado, e advogado no tribunal de júri, coisa que vale, não havia tanta possibilidade de hoje. Direito é uma profissão, um ramo assim do conhecimento que tem muitas opções, né? Então era medicina e engenharia. Como eu sempre fui fraco em matemática, aprendi as 4 operações, dou graças a Deus. Até hoje não sei para que serve o pi. Eu tenho um filho mais novo, o Daniel, que já me explicou inúmeras vezes a utilidade do pi, mas eu nunca usei o pi na minha vida. Teorema de Pitágoras, eu não sei para que serve. Então eu aprendi as 4 operações, não sei mesmo, claro, não estou dizendo que não serve não. Tanto que o Daniel me explica repetidamente e eu não consigo aprender para que serve o pi. Se eu uso o pi na minha vida, diz ele que eu uso, mas nunca percebi. 3, 14, 16, 14, 16, para que aquilo? Então, como eu não tinha decorou o número do pi, né? Não tinha aptidão para matemática, escolhi medicina. Graças a Deus, deu certo. Foi isso, simplesmente isso. Porque eu não podia voltar para Palmeiras dos Índios. Eu tinha que seguir uma carreira. Eu tive a grande oportunidade, foi vir para Maceió fazer o que chamava curso colegial, depois foi chamado 2º grau e hoje compõe ensino médio. Eu tinha que aproveitar, eu tinha que fazer alguma coisa que eu pudesse trabalhar nela. E era a grande opção, ainda hoje é, né? Por enquanto. Tantos são os cursos por aí fora que eu não sei como é que vai ser no futuro. Mas ainda hoje é uma profissão que existe o chamado mercado de trabalho. E eu tive sorte. Fui aprovado de primeira. Foi sorte. Tinha muita gente, talvez com mais mérito do que eu. Fui aprovado de primeira, 40 vagas, só passaram 25, eu estava lá. Acho
que era o 16º, uma coisa assim. Cabeça chata, igual o Gerson de E entrei em medicina por causa disso. Não gostei no começo. Não gostei. Não deixei, porque eu não era doido. Ia deixar e ir para onde? Mas no primeiro, segundo ano, não gostei de jeito nenhum. Comecei a gostar de medicina a partir do dia 21 de agosto de 1964. Foi o dia que eu fui para o Hospital Constância de Góes Monteiro ser acadêmico interno. Naquele tempo o hospital mantinha 3 estudantes morando lá. Casa, comida, roupa lavada e boas conversas. Quer dizer, para mim era o útil e o útil, né? Depois eu vi que era o útil e o agradável. O útil porque eu ia ter onde morar, morava na casa do estudante. E, por sinal interessante, uma coisa curiosa, troquei a minha vaga da casa do estudante com um amigo nosso, colega de turma e seu conterrâneo, da Viçosa, Antônio de Pádua, Medeiros de Carvalho. Pádua tinha sido indicado para ser acadêmico residente lá do Hospital Constância, não gostou, tinha uma vaga na casa do estudante, repare como são as coisas, abandonou a vaga em favor de ir lá para o hospital, não gostou, aí ficou assim quebrando a cabeça, nós éramos colegas de turma, ele, Glaucia, da mesma turma, né? Então ele disse, não, vamos trocar, bora. Ele veio para a minha vaga da casa do estudante e eu fui para a vaga dele. Dia 21 de agosto de 64. A partir daí eu comecei a gostar da medicina, quando eu botei os pés naquele hospital. E nunca mais me arrependi de ser médico. Confesso que o HDT também tem uma marca registrada em minha vida, né? A professora Marione Cortez. Foi ela que me pediu para verificar o tamanho do baço todos os dias de um paciente. Calazar. No dia que o paciente morreu, foi no dia que eu não tinha medido. Ela me chamou, Gerson, quanto foi o que você mediu o fígado? Eu disse, professora, eu não medi não. Terminou a... Mas não foi por isso que ele morreu, não? Não, foi não. Terminou a reunião, ela me chamou e disse, nunca mais faça isso. Me chamou ela falando e as lágrimas caindo. E confesso que o meu primeiro diagnóstico como médico foi um abscesso hepático. A criança sendo tratada. Você é de luxo, né? Porque abscesso hepático é. E eu ainda mandei um bilhete. Diagnosticar, ainda mandei um bilhete. Frequente. Uma interrogação para fazer isso. Foi lá no ambulatório em Pindorama, em Murici, em Coruripe, e mandei, coincidentemente, ela viu. E um dia nós estávamos já como professores dando aula de relação médico-paciente. E aí eu contei esse caso e nesse instante quem chorou foi ela, porque ela tomou conta da lição cumprida, da lição que me deu. Isso é muito bonito, né? Hoje as pessoas não tocam mais, né, no paciente, virou assim a coisa mais mecânica, né? O ultrassom, a ressonância, são os exames laboratoriais que substituem. Qual a sua opinião, professor Zé Maria? Como conselheiro, como acadêmico da academia? Como professor, sabe, Gerson? Porque, na verdade, eu sou médico, mas você sabe muito bem que eu basicamente fui professor. Eu comecei a ensinar em 1960, me formei em 67, 68, comecei a ensinar. Não porque tivesse mérito, mas pela extrema necessidade da disciplina. O doutor Elvio estava sozinho na disciplina de doenças infecciosas e tinha que pegar o primeiro que aparecesse. Sim. E eu estava à mão. E ele me pegou e confiou em mim. E eu fiz de tudo durante toda a minha vida para não desmerecer a confiança dele. Eu fui basicamente professor da universidade, desde 68 até me aposentar, e fui professor durante 26 anos da então Escola de Ciências Médicas. E como professor, uma coisa que eu sempre disse, bote a mão no paciente. Os exames são complementares, foi isso que eu aprendi lá com o Dr. Elvio. Eu disse agora há pouco que ele deu toda a confiança a mim e eu procurei nunca trair é uma palavra pesada, nunca desmerecer essa confiança que ele me deu. E eu tinha um prazer muito grande em ser assistente dele e ele sabia disso, até que ele me chamava de Amador Bueno. Amador Bueno é um bandeirante que recusou a ser rei de São Paulo, né? Se você não quer assumir nunca, não, quero ser assistente do senhor. Se você é Amador Bueno, o homem que não quis ser rei, então, é tal história. Eu, como professor, passei minha vida e continuo ainda hoje, com alunos com quem eu tenho a oportunidade de conviver, bote a mão no paciente. É verdade. O seu ouvido ainda vale muita coisa, seus olhos também. Apesar de eu ter deficiência auditiva, mas não impediu ainda que eu deixasse de ouvir alguma coisa, no pulmão, no coração.
Então é fundamental, os exames continuam sendo complementares. Minha posição é essa. Existe algum contraste no mundo em que a medicina ensinou e ensina e ensinará a propedêutica e nos atos está o exame, a palpação, a ausculta, num contraste agora com uma pandemia, onde o paciente deve estar isolado, o médico isolado, os meios, os equipamentos de proteção se tornam instrumentos necessários. Como é que vê? Porque antes nós tocávamos lá em hepatite, em todas essas doenças e não tínhamos esse arsenal de equipamentos de proteção. É o seguinte, é curioso, eu nunca na minha vida usei máscara, apesar de trabalhar no Hospital de Doenças Infecciosas. Hoje eu estou usando e acho que eu vou continuar usando. Afinal de contas, o fato de ficar velho não significa que eu tenha que ficar estratificado, você tem que se adaptar aos fatos que vão acontecendo. Agora, o fato de eu usar um EPI, ou seja, máscara, gorro, se for o caso, aquela touquinha de cozinheira que a gente bota na cabeça, bem bonitinha, branquinha, máscara, gorro, luva, isso não me impede de tocar o paciente. Eu não deixei de trabalhar durante a pandemia, só não ser um períodozinho, mais por pressão da família, realmente eu passei um período isolado, até por conta da minha idade e as comorbidades que eu tenho. Umas comorbidades que até agora não tem me incomodado não, sabe? Eu sou hipertenso, diabético, mas tem levado, eu tenho convivido bem, temos feito um acordo, eu e minhas comorbidades. Então eu passei realmente um períodozinho pequeno, afastado, mais pressão da família. Depois eu voltei a trabalhar. Sempre examinei os pacientes, continuo examinando os pacientes, continuo botando a mão, o que não me impede de usar. Até porque é uma doença de transmissão respiratória, eu vou usar uma máscara, né? Que não é essa com que eu vim para cá, eu uso aquela N95, é uma máscara mais espessa, porque essa aqui, essa máscarazinha cirúrgica, eu acho que só não passa por ela barata, porque o resto... Então, veja bem, o fato de se usar EPI não impede que eu me aproxime do paciente, é minha obrigação. Então eu abro mão, renuncio, pronto, acabou-se. Maravilha. O professor Marcos Davi, colega, ele diz: bom dia, prezado Gerson Odilon, nosso notável colega, professor Zé Maria, tem uma riquíssima experiência em situações de grande desafio sanitário. A minha pergunta é: como foi o enfrentamento do governo federal na epidemia de meningite no início dos anos 70 e a sua diferença com a pandemia Covid-19? Parabenizo a presença desse ilustre colega e agradeço muito a sua atenção. Abraço fraterno. É uma pergunta excelente que eu acredito que o próprio Marco tem a resposta para ela, visto que ele é uma pessoa muito bem informada e usa com sensatez as informações. No entanto, eu até agradeço ele ter feito essa pergunta, que permite que a gente possa esclarecer colegas mais jovens que não estiveram lá, colegas que estiveram e talvez não enxergaram. Veja bem, essa pergunta, a resposta dela tem duas vertentes, a vertente técnica e a política. Do ponto de vista da vertente técnica, o comportamento do governo federal naquela época foi bom. Para começar, nossos ministros da saúde, mesmo no governo militar, na ditadura, eram sanitaristas. Nós tínhamos um Valdir Arcoverde, nós tínhamos um doutor Mário Machado de Lemos, alagoano aqui de Penedo. Então, eram homens que sabiam onde é que estavam pisando. Começa por aí. Então, o Ministério se comportava de uma forma técnica. Quando a epidemia de meningite meningocócica começou, em julho de 74, o governo do general Geisel, já havia uma vacina contra a meningite. Só que ela não constava do nosso calendário de vacinação, nós não tínhamos nem PNI nessa época, Programa Nacional de Imunização. A vacina não constava do nosso programa de vacinação, porque meningite não era um problema, era endêmica. Continua sendo, ela não desapareceu. Do ponto de vista de saúde pública, é aceitável que existam 4 casos de meningite meningocócica por 100 mil habitantes em determinado período. Então, ela era assim, endêmica. De repente, ela pipocou, vamos chamar assim, em julho de 74, em São Paulo. Daí se expandiu para o resto do Brasil. Não tinha uma vacina, mas o Ministério procurou comprar. Já existia a vacina. Era uma vacina americana e uma francesa. O Ministério tratou de providenciar imediatamente a compra. Não conseguiu, porque o estoque das 2 vacinas estava comprometido com o chamado cinturão meningítico da África.
uma zona hiperendêmica de meningite na África. Assim que esses laboratórios produziram, a vacina chegou ao Brasil. Começa por aí. Sim. Uma diferença. Não houve, inclusive, era uma vacina que não era usada no Brasil. E ninguém se opôs a ela. Porque não existia força ainda aqui no Brasil. Mas existia há quanto tempo já? A vacina já existia há muito tempo, só que ela não estava aqui no Brasil de rotina, porque não precisávamos. Ou melhor, não havia ainda o PNI, né? Planejamento. Hoje existe a vacina meningocócica. Normalmente. Eu só quero salientar que essa vacina já existia, era usada no exterior, estava sendo usada, e veio para o Brasil e não houve nenhuma oposição a ela. Pelo contrário, quando a vacina chegou aqui no Brasil, as filas de vacinação eram imensas. Eu me lembro ali no estado de Rei Pelé, filas enormes de pessoas para se vacinar, porque não existia ainda força do movimento anti-vacina aqui no Brasil. E hoje ela é forte porque tem apoio, inclusive apoio importante. Então, o movimento anti-vacina criou força ultimamente, lamentavelmente, porque nós passamos a nossa vida toda, eu e tantos outros, colegas que trabalham em saúde pública, tentando convencer a população de que vacinação é uma coisa boa, e é. Porque naquela mesma época nós tínhamos uma epidemia de poliomielite, de paralisia infantil, que foi debelada com o quê? Vacina. Nós tínhamos a varíola já debelada por conta de vacinação. Então, voltando à meningite, a atitude do Ministério da Saúde foi sensata. Segundo, a grande diferença entre a meningite meningocócica e a pandemia é que nós temos uma bactéria que era sensível ao antibiótico, que já existia desde 1941, penicilina. E depois penicilina semissintética. O Covid, até agora não temos drogas realmente aprovadas para a utilização no seu tratamento. Tem algumas que estão surgindo para tratamento em hospitais de pacientes complicados. Então, seria outra diferença, né? Meningite meningocócica tem tratamento comprovado. Covid não tem, ainda não tem, até agora não tem. Muito bem. Então, o Ministério da Saúde rapidamente tentou comprar vacina, encomendou, ficou esperando receber, abarrotou o então Hospital Constâncio Góes Monteiro, o HDT, que hoje chama-se Elvio Alto, de ampicilina para tratamento, e mandou uma equipe daqui de Alagoas para fazer o treinamento lá em São Paulo. Fomos eu e mais 2 colegas. Eu, outro colega, outro clínico e um laboratorista, por sinal até da Viçosa também. Benedito França Moura. Né? Então, o Benedito foi conosco, laboratorista é. Nós somos os 3, eu e mais 2 colegas, participar, eu, meu irmão, Marcelo Constant, e Benedito França Moura. Fomos participar de um treinamento, passamos um período de São Paulo participando do treinamento. Então, a gente está vendo que a atitude técnica foi correta. Agora, nós não tínhamos uma coisa que temos hoje, liberdade. Não podíamos falar, não podíamos dizer que o Brasil estava com a epidemia, era proibido. A imprensa era censurada, era proibido falar em epidemia, você tinha que dizer surto. Então, isso dificultou as coisas, porque nós não podíamos esclarecer a nossa população como é que a meningite se transmitia, para que a população evitasse. E isso que nós estamos fazendo hoje. Evita aglomeração, evita proximidade, porque a meningite se transmite da mesma forma que o Covid, pela via respiratória. Tosse, espirro, fala, etc. Então, faltava naquela época a grande falta, que era da liberdade. Isso que nós vamos acontecer agora na Rússia. Eu ouvi recentemente que o presidente da Rússia proibiu que a imprensa russa falasse 3 palavras. Uma delas é invasão, as outras 2 eu não sei quais são. Quer dizer, isso é restrição à informação. Está certo que o povo russo é mais ou menos acostumado à arbitrariedade, eu acredito que sim. Porque a Rússia era um país feudal onde havia escravidão de russos, né? Russos escravizando russos. Depois teve um czar bonzinho, transformou escravo em servo. O cara mas era servo. Depois veio o regime comunista, a ditadura comunista, que durou um tempão. É um povo já acostumado a viver, talvez, sob ditadura, sob restrição. Resultado, o que nós não tínhamos na época era isso, liberdade para falar, era proibido. Não sei qual seria o motivo, a alegação que poderia, sei lá, talvez influir na segurança nacional, havia uma guerrilha em curso no Araguaia, né? Ali chamado Bico de Papagaio, e as autoridades achavam que se a gente dissesse que o Brasil tem uma epidemia, isso podia talvez fortalecer lá, não sei. Essa é a grande diferença. Então, nós não tínhamos vacina, mas o Ministério comprou, encheu o hospital de antibióticos, nos mandou para treinamento, enfim, tecnicamente foi bem.
Politicamente foi mal, porque não permitia que nós falássemos, não havia liberdade para informar a população como é que a coisa acontecia. E possivelmente isso ajudou a propagação da epidemia. Na sua visão, você, na última vez que esteve aqui, nós falávamos sobre todo o histórico da Covid-19. Hoje, já com 2 anos aqui, 2020, 19, 20, 21, perspectiva para... A perspectiva é o seguinte, a gente vai ter que se habituar com esse vírus. De perpétuo. Não, é como o vírus da gripe. A propósito, uma coisa interessante também, uma grande diferença entre a epidemia do Covid, a pandemia, desculpe, e a epidemia, é que naquele tempo já existia as chamadas informações falsas. Eu não gosto do termo fake news, até porque eu tenho a língua, né? Eu tenho português, para que é que eu vou usar a língua dos outros? Gasto. Segundo, não gosto dessa história de notícia falsa. Notícia não é falsa, notícia é uma coisa verdadeira. Agora, informação pode ser verdadeira ou falsa. Preciosismo é. Então, naquele tempo, nós já tínhamos informações falsas, mas não tínhamos os meios de propagação tão fáceis como hoje, inclusive organizações montadas para propagar a informação falsa. É terrível isso. Você se lembra, Gerson, de um fenômeno interessante, quando surgiu a primeira campanha de vacinação contra a gripe, o governo era de Fernando Henrique Cardoso, foi que se inventou por aí. Fernando Henrique Cardoso queria matar os velhos para não pagar a aposentadoria. Agora, como não havia propagação fácil, nem organização para propagar a informação falsa, isso aí terminou entrando, como diz o povo, na goga, né? Sem dar grande importância. A mesma história dos Papa-Figo, né? Papa-Figo, por exemplo. Que era um camarada que tinha acromegalia, né? Crescia as mãos e os pés, as extremidades indefinidamente, tinha que ser alimentado de fígado de criança para não ser... Mas você sabe como foi que se originou a lenda do Papa-Figo? Sim. Febre amarela. Quando os guardas sanitários tinham que meter uma espécie de suvela no fígado do morto para fazer o diagnóstico laboratorial da febre amarela. Mas criou também o mesmo estigma. Eles estavam indo para tirar... Então, você veja uma coisa, nós voltando à sua pergunta, esse é um vírus que surgiu, ele estava lá no seu nicho, como tantos outros vírus que infectavam animais. Você sabe que o vírus da gripe é um vírus também de animais, o Covid também é um vírus de mamíferos, né? O vírus da AIDS era um vírus de macaco. Então agora a gente vai ter que se habituar, é mais uma espécie, vamos chamar assim, gripe, entre aspas, para que a gente tome vacina todo ano. Eu acredito que vai ser assim. Felizmente, nós estamos aparentemente, vamos ver o resultado agora do Carnaval. Parece que as aglomerações no Carnaval não foram tantas quanto no Natal e Ano Novo. Vamos ver. Nós estamos agora em declínio, né? Aí, com relação a essas fake news, alguns dizem que uns defendem e outros que são contra. Estão chamando, estão convocando os não vacinados. Outros dizem que estão convocando os vacinados para ir para a guerra. Para a guerra? Sim. Que guerra? Não, estão dizendo que alguns países assim, estão convocando aqueles que já estão vacinados. Outros dizem que é os não vacinados. E ficam criando. Deus me livre, graças a Deus, a última guerra que a gente teve por aqui foi a do Paraguai, já faz muito tempo. Professor José Maria, tem algumas mensagens de alguns colegas aqui, essa do professor Marcos Davi, mas tem, acho que pela lista ali, tem um professor Marcos Mota. Marco Mota, meu amigo Marco Mota, cardiologista. Marco Mota não brinca não, Amparo. Talvez ele nem lembre desse fato. O Zé Maria detestava quando a gente o chamava de professor ou de doutor. Ele queria ser simplesmente o Zé. E eu dizia, rapaz, isso não fica bem, você é uma autoridade, você é nosso ídolo aqui. Eu acho uma falta de respeito, mas ele batia mesmo o pé e não desejava que isso acontecesse. Uma vez, dando um curso com o professor Elvio Alto, de saudosa memória, um aluno lá levantou e interpelou, disse, ô Zé, rapaz, aquilo soou mal, todo mundo olhou para trás assim para ver quem era o ousado que estava chamando o doutor José Maria de Zé. Desde esse dia ele me confidenciou, Marcos, você tinha razão, pelo menos o doutor Zé Maria eu vou passar a exigir. Grande abraço, Zé. Você é uma pessoa muito querida, muito adorada por todos os seus alunos como eu. Marco, você sabe o quanto eu lhe admiro, sob todos os aspectos, como ser humano, como ex-jogador do Clube de Regatas Brasil, né? E como profissional. Agora, realmente, eu nunca gostei dessa doutor, tanto que ainda hoje meus carimbos
Não tem doutor. É José M. Constant, embaixo minha profissão, médico. Isso. Meus jalecos também. Agora, realmente é preciso manter um pouquinho, bom, isso aí a gente chama, a minha mãe chamava a compostura, né? Uma solenidade ou coisa que o valha. Eu, por exemplo, eu chamaria você, que toda vez chamei de Marco Antônio, eu chamarei numa solenidade, chamaria de Doutor Marco. É aquela compostura do momento, né? Mas que eu gosto de ser chamado de Zé, gosto. É verdade, conheço isso. Eu também, teve uma vez até que eu saí candidato aqui, os caras, botaram professor Gerson, os caras, não, pai, bota doutor, eu disse, não me sobe vaidade a esse nível, né? Nos conhecemos assim pelos nomes, mas doutor Jaime, ele queria que eu queria fazer o estágio rural lá em Viçosa, eu acompanhava e carregava sempre a bolsa dele e tal, e aí ele disse, vou fazer o estágio rural aqui, eu disse, não. Fazer em outra cidade, menos aqui. Por quê? Porque aqui o pessoal vai lhe chamar de Gerson. Nas outras vão lhe chamar de doutor. Eu tenho uma história interessante, Gerson. Você gosta dessas histórias? Eu morava lá em Palmira, numa rua que hoje chama-se Vieira de Brito. Já se chamava, mas a gente chamava Rua da Lagoa. E lá tinha um posto de gasolina, eu me lembro até a bandeira naquele tempo, era da Shell. E atrás do posto Shell, que era o posto de seu Zé Tavares, tinha um espaço, um lugar que a gente batia bola toda tarde. Chegava em casa da aula, preparava as minhas lições e ia para lá jogar bola, pelada, com a turma da Rua da Lagoa. E lá no meio tinha todo mundo. Tinha eu que estudava no colégio, tinha outro que não estudava, tinha pessoas mais ricas do que eu, mais pobres do que eu. E lá no meio eu me lembro que tinha um camarada, eram 2 irmãos. O pai deles matava porco. Matava porco para vender lá na feira, que era uma pessoa humilde, né? E um belo dia, como diria minha mãe, que às vezes até belo dia não é tão belo, mas esse foi. Eu encontrei aqui esse meu companheiro de pelada, aqui em Maceió. Quando ele me viu, doutor Zé Maria, aí você é besta, fulano. Ele ficou assim, você não me conhece mais não? Não, rapaz, mas por quê? Você está me chamando de doutor, rapaz? Jogava pelada junto, né, Gerson? Aí ele disse, não, rapaz, mas agora você é doutor, né? O senhor é doutor, a gente tem que respeitar. Eu digo, olha, se você me chamar de doutor, eu vou chamar o seu apelido, que não cabe aqui eu dizer, né? Era um apelido meio escabroso. Disse, que é isso, Zé? No tempo você acertou, né? Então, é assim que eu me vejo, sabe, Gerson? Eu exerço uma profissão que é tão decente quanto a profissão de encanador, pedreiro, seja lá o que for. Então, logicamente, a minha profissão exige, o peso é maior, porque a gente lida com vida, né? É aí que está a diferença. A minha diferença, por exemplo, para um pedreiro está no fato de que eu lido com vidas. Agora me boto para fazer uma parede, para ver se eu acerto. Então, do ponto de vista profissional, eu me considero apenas aquilo que eu disse agora, um operário dessa profissão chamada medicina. Não, minhas batas, meus jalecos, meus carimbos não tem o DR, não. É meu nome e embaixo minha profissão. Médico, a especialidade. Acabou-se. Professor Emerson, vamos ver mais um vídeo, por favor. Professor Gerson Odilon, o professor José Maria Constant é o professor de todos nós. Foi meu professor na Escola de Ciências Médicas e tive o privilégio de, no dia a dia, conviver com uma personalidade ímpar. Ele é o verdadeiro sacerdote com amor, generoso, mas, sobretudo, preparado. E leva em consideração o saber médico que está muito vinculado ao estudo, a estudar, a estudar e a estudar. E isso ele cobrava no dia a dia. E cobrava com uma forma tão elegante que ninguém tinha a ousadia de refutar as notas na disciplina de doenças infecto-contagiosas. Eu perguntaria ao professor José Maria Constant qual a fórmula, qual o segredo para essa longevidade e essa generosidade e, sobretudo, o referencial maior que ele tem para o médico do dia a dia. Um abraço para todos.
Fernando, você é uma pessoa que você foi realmente um estudante que teve uma passagem marcante pela disciplina. É interessante, eu me recordo que nós conversávamos frequentemente depois da aula. É você e outra pessoa também que me marcou muito, com quem eu conversava muito depois da aula. Não sei para onde eu olho, se é para você ou se é para ali, que eu estou respondendo ao Fernando. Era o Péricles, lá da Viçosa, o Peri. Eu me recordo, Fernando, que as nossas aulas de doenças infecciosas, no caso da sua turma, era à tarde. E eu me lembro, assim, com muita nitidez, conversando com você depois que nós terminarmos a aula, porque você sempre foi uma pessoa que teve não ao lado técnico, você sempre teve um lado humanístico que foi, assim, muito chamativo, tanto você como o Péricles. Então, veja bem, você me fez uma pergunta, o que é que me faz conservar essa longevidade? Eu estou lançando agora, fazendo um merchandising agora aqui, né? Ou, já que eu não gosto de palavra e prefiro a palavra em português, um reclame, uma propaganda. Nós estaremos lançando daqui mais uns 2 meses por aí, mandando para a editora, um livro, um guia de doenças infecciosas parasitárias, chama-se Doenças Infecciosas para o Clínico. E lá nos agradecimentos eu digo o seguinte, eu agradeço a natureza por ter me conservado vivo e pensando. Então, essa gratidão eu tenho a natureza de me conservar vivo e pensando. Agora, o fato é o seguinte, é que se você me pede que aponte um valor assim, que nós podemos destacar na nossa profissão, eu diria o seguinte, humanismo. Você vê o ser humano como um seu semelhante. Ou procurar, usando a linguagem da tradição cristã judaica, porque o judaísmo também diz isso, procurar amar o próximo. Se você se achar que amar pode ser um termo assim muito comprometedor, então eu diria que estimar, respeitar, ter empatia pelo próximo. Isso resume aquilo que eu chamo de ter humanismo, ver o próximo como se fosse a si mesmo, ver o filho de um paciente e pensar, se fosse o meu filho, o que era que eu faria? Faça a mesma coisa, dentro do possível, naturalmente. Eu resumo nisso aí, a minha filosofia de vida, meu dia a dia, na minha profissão. E são esses exemplos, professor, que arrastam, fazem com que os seus discípulos, né, essa pergunta tem um propósito. A gente conhece o professor Fernando, né, Fernando Gomes, a sua dedicação, o seu zelo, isso é fruto de bons professores. Inicialmente do nosso lar, que nós aprendemos com nossos pais, mas os professores que são pais e mestres, né? Um dia meu pai disse, você respeite seu pai, só recebeu a reclamação de um professor, você vai levar uma surra. Era essa linguagem, né? Nunca teve essa necessidade. Mas ele dizia, o professor lhe dá aquilo que eu nunca poderei lhe dar. Então, tenha cada professor como um pai seu. E o respeito que você preste a mim, preste a todos. Só são lições pequenas que têm um significado extraordinário. E isso, professor, eu também fui seu aluno, mas por pouco tempo, eu não sei, eu assisti só 2 aulas, porque tinha o professor Djalma, tantos professores, o professor Elvio também dava aula, diluíam lá a disciplina, e ficava encantada a disciplina por conta da pluralidade de professores, cada um com com a sua identidade própria, com o seu exemplo, né? A professora Marione e tantas outras professoras que já trabalharam. Isso é tão bonito. Tem um vídeo do professor Jorge Luiz Soares. Ele vai me chamar de Super Zé, não me... É Super Zé. O professor José Maria Constant é um verdadeiro sacerdote da medicina Caeté. Usa do humanismo, da ética e da competência em todos os seus atos e ações. Foi meu professor e o professor de várias gerações de médicos em Alagoas. É, na verdade, um homem de alma pura e um coração de pura bondade. Posso considerar que José Maria Cavalcante Constant é um mito na história das doenças tropicais
no estado das Alagoas. Olha aí, Jorge, eu só senti falta de uma coisa. Você não me chamou de Super Zé, como você faz com não me esqueci agora, com o nosso colega lá da semiologia. Mas você, Jorge, é a pessoa que eu posso definir do jeito que eu gosto. Eu não posso usar a expressão com todo mundo, porque a pessoa pode não entender. Você é um caba bom. Eu tenho certeza que você vai entender, Gerson vai entender também essa expressão, sim. Caba bom. Você é um caba bom. Você é um homem bom, como diria Graciliano Ramos, um homem bom de nação. E eu aproveito a ocasião para agradecer uma coisa aqui ao Jorge, eu devo a ele. Sim. O Jorge conseguiu que eu fosse agraciado com o título de professor emérito da Escola de Ciências Médicas sem eu ser aposentado por lá. Não sei como ele conseguiu isso. O fato é que o professor emérito é aquele que se aposenta e tal. A universidade nunca me deu esse título. Aliás, depois que eu me aposentei, a universidade só não esqueceu de pagar o salário, mas o resto ela esqueceu de mim. Mas então a Escola de Ciências Médicas, que hoje é um CISAL, sempre foi muito assim, atenciosa comigo. E o Jorge conseguiu isso lá. Eu sou professor emérito da UNCISAL, sem ser aposentado por lá. Obrigado, Jorge, foi você. Isso é um orador, o que admiro muito no professor Jorge é a capacidade que ele tem de lembrar dos nomes. Assim. Colega que também me chama Super Zé é o Israel. Quem criou essa coisa, e Jorge também me chama assim, não chamou agora. Eu não sei qual o cargo maior, se é Super Zé ou é Mito, né? Que ele estendeu agora, Mito, né? Extraordinário. Muito obrigado, professor Jorge. Nós temos mais um ainda. Aqui agora participam esses colegas. O programa Medicina em Destaque tem essa alegria, né, de participar com alguns colegas. E aí a população vai vendo o que é a comunidade médica, essa irmandade, essa alegria. Professor. Ô Gerson, a semana passada você entrevistou o Alceu. Gostei muito. Foi? Só senti falta de uma coisa também, dele não dizer a célebre frase, eu não sei, não me lembro se ele disse, que ele cunhou, que eu utilizo muito hoje nas minhas aulas, é que um homem com mais de 60 anos, se acordar de manhã e não sentir dor, é porque morreu dormindo. É verdade, mas eu estava tão alegre que a gente nem lembrou da dor, né? Mas a gente está lembrando aos poucos de tantas curiosidades. Hoje a gente não vai contar aquela história do bolo fofo. Não, por favor, não. O José Maria pediu, mas são muitas histórias. Mas nós temos aí o professor, mais um convidado nosso, participar do nosso programa. E o Emerson vai colocar aí este vídeo. Bom dia, Dr. Gerson Odilon, professor José Maria Constant e toda a sua audiência. Estamos aqui no bloco Academia da Saúde, nos preparando para iniciar um procedimento cirúrgico, mas antes de iniciarmos eu gostaria de expressar aqui o nosso reconhecimento por essa pessoa, esse médico maravilhoso, que é um símbolo da medicina alagoana, professor José Maria Constant. José Maria, meu professor, meu amigo, meu confrade da Academia Alagoana de Medicina, eu tenho muito orgulho de ter sido seu aluno e ter aprendido tudo que eu sei sobre antibiótico terapia. Inclusive agora, antes da cirurgia, já foi feito o antibiótico profilático. Um grande abraço para você, para sua família e ótima entrevista aí para o nosso querido amigo Gerson Odilon. Forte abraço. Aldo, diante de uma pessoa que tem a capacidade que você tem, eu às vezes fico até acanhado de dizer que fui professor. Mas já que você disse que foi meu aluno, paciência, você admitiu. E por sinal, um excelente aluno, não só você como Valéria, sua esposa, e os 4 irmãos dela. Eu aproveito a ocasião para assim tecer consideração sobre a família da esposa do Dr. Aldo Calaça, que são médicos, só tem um, o mais velho, que é militar, é do Exército. Nessa altura o Harodinho deve estar aposentado, deve estar reformado já, mas a turma todinha, e não falhou um. Todos são excelentes médicos e, sobretudo, excelentes profissionais. Aldo, eu é quem me orgulho de ter sido seu professor. Muito obrigado pela mensagem. Essa sensação é gostosa, né? Dizia Carlos Magno que os professores são arcos que atiram flechas. E quando essas flechas atingem o alvo, né? Foi meu aluno, esse foi meu aluno. Você fica alegre com isso, né? E veja que ele tratou de um assunto, o professor José Maria até se emocionou.
Você tratou de um assunto que é a antibiótico-terapia profilática. E aí, nos fale desse seu livro de antibióticos. Olha, eu me recordo de quando eu comecei, a primeira vez, interessante, eu me lembro de algumas coisas assim que podem parecer insignificantes. A primeira vez que a gente, lá no Hospital Constância do Gás Monteiro, que hoje chama Sérgio Alto, tanto que eu até há pouco tempo só chamava Constância. E o próprio doutor Elvio também só chamava Hospital Constância. Depois do hospital ter o nome dele. Não, Constância, aí eu até brincava, professor, que é isso? Santa Maria, eu vou chamar o hospital é? E é mesmo, você tem razão. Então eu me lembro a primeira vez que nós nos reunimos, doutorandos, inclusive eu, recém-formado, tinha o quê? 2 anos por aí, nos reunimos para estudar e conversar, discutir, doutorando, fazendo a residência, não, como é que chama? O internato lá no Constância. E nós nos reunimos para conversar sobre antibióticos, isso em 1970. Na tarde, eu e mais 4 doutorandos nos reunimos para isso. E começamos a discutir e começamos a tomar gosto pelo negócio. E o doutor Elvio entrou também no lance, ele tinha que entrar porque ele era o chefe, né? Sem ele as coisas não andavam. Em 71 fizemos o primeiro curso de antibiótico lá no Constância, 71. Primeiro curso de antibiótico terapia lá no Hospital Constância, 72 o segundo. E continuamos fazendo. Em 71 e 72, conseguimos publicar um livrinho, ainda hoje tem guardado de lembrança, essa grossurinha, uma cosica de nada, mas também não existia tanto antibióticos. E a partir daí começamos a editar. E hoje nós vamos o que seria a 7ª edição. Não é a 7ª, porque mudou de nome, tem que recomeçar, né? Nós estávamos na 5ª edição do livro Antibióticos e Quimioterápicos, quando um dia, lá na EduFal, eu fui apresentado a uma pessoa lá de São Paulo, não era da área de saúde, era uma professora da Universidade de São Paulo, de outra área, e a doutora Sheila Maluf, que era diretora da EduFal, me apresentou, isso aqui é o doutor Constant, autor do livro Antibióticos e Quimioterápicos. Aí a mulher disse, tratamento de câncer. Aí eu vi que quimioterápicos é um termo um tanto vago. Na outra edição, eu mudei para quimioterápicos antimicrobianos. Aí começamos, é a 2ª edição do livro Antibióticos e Quimioterápicos Antimicrobianos. Daqui a pouco vai sair a 3ª, porque já precisa ser reformado. É tal história. O antibiótico mudou completamente digamos assim, a fisionomia da terapêutica antimicrobiana, né? Lógico. A gente sabe o seguinte, que até 1932 não se tinha nada. Em 1932, um alemão, em nome difícil de pronunciar, me parece que é Gerhard Domag, uma coisa assim, ele descobriu a sulfa, Sim. Que era um produto usado como na indústria de tecido, para tingir tecido. Ele descobriu que tinha propriedade antimicrobiana, 32. Em 41, penicilina. A partir daí, a coisa desandou, né? Quer dizer, desandou bem entendido. Andou. Desculpa, não desandou, andou. E hoje nós temos um sem número de antibióticos agora que precisam ser adequadamente utilizados, né? Eu tenho certeza, por exemplo, que o Dr. Aldo, quando vai fazer a intervenção cirúrgica dele, utilizou preventivamente o antibiótico de forma correta, porque Aldo é um profissional competente, entendeu? E como profissional competente, ele precisa ter conhecimento não só da área técnica dele de cirurgião, de neurocirurgião, como também daquilo que ele vai utilizar para implementar o sucesso das técnicas que ele vai empregar. Então, e o tipo de cirurgia, adequar o antibiótico à cirurgia? Qual o antibiótico adequado para o tipo de cirurgia? Porque para se usar antibiótico, nós temos uma aula inicial do nosso curso de antibiótico, que é Normas Gerais de Antibioterapia. Uma das normas é saber se o antibiótico chega no local da infecção. Aliás, Milton Nascimento já diz isso quando ele canta, dizendo o seguinte, que o artista tem que ir onde o povo está, né? Então, adianta o antibiótico ser muito bom, né, entre aspas, se ele não chega no local da infecção. Então, são coisas todas que precisam ser vistas, né? Tanto o uso preventivo, profilático, como o uso também terapêutico. O que é mito? O que é verdade, assim, antibiótico? O pessoal diz, em termos principalmente de associação medicamentosa, como professor de tantas gerações, mas assim como uma contribuição sua à comunidade, àqueles telespectadores, o que é que você pede, assim, evitem isso, a associação disso com isso, ou esse uso abusivo? Não, a comunidade, eu diria o seguinte, respeita, aliás, as drogarias, né? Não as grandes redes, as drogarias de periferia, respeita a portaria da Anvisa, que já tem alguns anos,
de que a venda de antibióticos só deve ser processada sob receita médica. Tópico número 1. É isso aí. Para a comunidade eu diria só isso e nada mais. E, melhor, diria mais, respeita a prescrição. Ou seja, o antibiótico, para ser eficaz, ele tem que se obedecer a determinadas regras que o médico prescreve. Horário, o espaço entre uma dose e outra, a questão, por exemplo, tem antibióticos que não devem ser tomados próximo da alimentação. O médico diz isso. Escreve com a sua letra, às vezes, pouco compreensível, é verdade, né? Que é outro problema, né? Uhum. Alfabeto é uma convenção, né, Gerson? É verdade. Inclusive, o nosso alfabeto foi inventado pelos fenícios, um povo do norte da África, que queria vender as coisas dele. E, para facilitar, eles inventaram o nosso alfabeto. Eles inventaram que o A é assim. Então, o A não pode ser um rabisco, né? Então, eu diria para a comunidade, respeite a prescrição. Pergunte, se não souber exatamente o que é preciso fazer para tomar aquele antibiótico. Seguir horários, tem antibiótico que tem que ser tomado a cada 8, a cada 12 ou a cada 6. Tem antibiótico que não pode ser tomado junto, próximo a refeições. Então seria o básico, né, da antibioterapia. Associar antibióticos, de um modo geral, não tem problema. Agora, quem faz associação não é o paciente, é o médico. E quando você associa um antibiótico, significa o seguinte, que você não está resolvendo com um só. Então, são 2. Normalmente é em pacientes hospitalizados. Às vezes a gente faz em ambulatório também, associações. Agora, as associações têm que ser criteriosas. Não se pode associar antibiótico fazendo aquela brincadeira que as meninas, eu não sei como era essa brincadeira, mas eu me lembro que elas fechavam os olhos e diziam, minha mãe mandou dizer que eu quisesse essa. Aí abriu os olhos para ver o que foi que minha mãe mandou. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que ser uma coisa racional, né? Professor José Maria, queremos mais uma vez agradecer pela sua vinda aqui. Grande foi, assim, a sua participação. Nossos telespectadores também tiveram a mesma sensação, né? Agradecer aos Marcos, né? Professor Marcos Davi, professor Marcos Mota, professor Fernando Gomes, professor Jorge, professor Aldo Calaça, esses heróis, né? Esses baluartes da medicina que fazem, eu gosto muito dessa frase, que faz da medicina um hino sagrado em defesa da saúde e da vida de cada paciente que lhe apresenta. E se eles são assim, deve muito a esse professor, né, doutor José Maria, que não fecha os olhos, né, sua agenda é difícil, mas não fecha os olhos para estar aqui conosco. Faça suas considerações finais para nós. Eu quero primeiro lhe agradecer. Foi bom demais. Tão bom que eu digo já acabou. Mas eu queria fazer uma conversa. Primeiro, é claro, agradecer a você. Você sabe conduzir as coisas de forma... Porque você se comporta aí exatamente como você é. Quietinho, né? Você não mudou nada. Você é o Gerson Odilon Pereira, de sempre. Da Viçosa. Da Viçosa, está nessa cadeira. Então, isso aí é muito bom, sabe? Eu me senti muito à vontade. Segundo, rapaz, eu agradecer comovidamente aos colegas que deram esse depoimento. Só queria que esse depoimento estivesse incorporado, não sei se está a matéria que vai ser... Sim. Porque isso aí eu vou mostrar a minha família, é uma coisa muito boa, sabe? Eu não sou uma pessoa vaidosa, eu não sou vaidoso com roupa, com sapato, com carro. Meu carro é pequenininho, com assento, me leva para os cantos, acabou, se não tem esse negócio. Mas eu sou vaidoso disso, de ter construído uma vida decente. Uma vez, a minha filha, desculpe, ainda tem tempo de contar essa história, a minha filha em São Paulo estava fazendo residência e foi apresentada pelo chefe da residência a um médico daqui de Alagoas, que estava lá no hospital. E esse chefe dela disse, fulano, a doutora Luciana, o pai dela é médico lá em Alagoas. Aí ela disse, quem é seu pai? Quando ela disse o meu nome, aí esse colega disse, seu pai é um homem de bem. Pronto. Isso, rapaz, eu nunca me esqueço. E tem outra coisa que eu nunca me esqueço. Uma vez me perguntaram como é que eu definiria ser professor universitário. Diante dessas manifestações, eu definiria como eu defini na hora, na televisão. Não dá lucro, mas é divertido. Professor José Maria, cabra bom. Cabra bom. Obrigado por estar aqui mais uma vez. E você, telespectador, por
estar conosco, e os colegas que participaram também, toda a nossa equipe técnica, o Emerson, o Márcio, né, o Max e tantos, o Josiel, que, olha ele lá, pensei que ele não tinha vindo. Um forte abraço para todos vocês e que fazem dessa casa essa alegria para você, telespectador, só para você. Medicina em Destaque fica por aqui hoje e na próxima semana estará aqui outra vez com outro convidado ou convidada somente para você. Obrigado. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.